tem que orar, tem que se consagrar. Aí Jesus, o Filho de Deus, passou a noite no monte. Aí ele veio no outro dia. E ele sentou lá no templo e ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. E forçaram-na a ficar em pé. E disse a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. E assim sendo, Moisés, a lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu que dizes a esse respeito? E ele falava assim para prová-lo e ter alguma coisa do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Amém? Como se o quê? Ouvido. Porque insistiram, repita comigo, diga: porque insistiram. Amém? Guarda isso. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou. Repete comigo, diga: ele se levantou e lhe disse: aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar o quê? Pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos pela sua consciência, foram se retirados um por um, e começando pelos mais velhos até o último. E Jesus foi deixado só. Repete comigo, diga: Jesus foi deixado só com aquela mulher, né? E a mulher ficou em pé onde estava. E quando Jesus se ergueu, não vendo ninguém mais, depois que não tinha mais ninguém, além da mulher, disse ele a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse a mulher: ninguém, Senhor. E assim Jesus disse: nem eu te condeno, pode ir e não peques mais. Glórias a Deus. Dá uma salva de palmas por essa palavra. Espírito Santo, me ajuda a pregar, me usa, fala o meu coração, repreende Satanás, os demônios, o ladrão da semente, que nós compreendemos e sejamos abençoados por essa palavra. Amém. Amém. Amados, esta mensagem é uma lição. E tem pessoas que pensam que essa mensagem, Jesus está passando a mão na cabeça do pecador. Negativo. Essa mulher, ela foi flagrada, pega em flagrante adultério. Há aqueles que dizem que essa mulher é Maria Madalena. Há aqueles que dizem que essa mulher, ela era uma prostituta. E ela foi pego em ato de adultério. E pela lei de Moisés, segundo Levíticos 20, fala sobre isso, 20 diante, que o pecado de adultério, a punição, a sentença era a morte por apedrejamento. Então esses homens, eles flagram essa mulher em adultério. E tudo isso por causa de quê? E eles levam até Jesus. Amém? Por quê? Por que essa mulher foi flagrada? A Bíblia diz bem claro: essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Porque o pecado, ele é assim. Presta atenção. Ela foi surpreendida. O pecado é assim. Por mais oculto que ele seja, escondido que a pessoa está fazendo, uma hora ele vai ser flagrado. Uma hora vão te surpreender. Essa mulher estava de boa, escondida. Mas ela foi surpreendida. Flagraram ela. Pegaram ela em flagrante adultério. E aqueles homens pegam essa mulher e levam lá ali naquele lugar ali no templo, no pátio do templo, e mandam ela ficar em pé. O que significa ficar em pé? Vergonha. E o fundo? Vergonha. Para envergonhar, para humilhar.
Porque se tem uma coisa que o pecado traz, é vergonha. Traz o quê? Vergonha, humilhação. E manda ela ficar em pé. E esses homens, eles chegam até Jesus, os fariseus, os intérpretes da lei, e eles falam: nós trouxemos essa mulher, que foi pega em flagrante adultério. A lei nos manda apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? E aí eu vou te explicar aqui um pouco um contexto. Amém, gente? Eu vou explicar aqui um pouco por que eles levaram essa mulher até Jesus. Porque a lei dava legalidade para eles apedrejar essa mulher. Presta atenção. Se eles pegam essa mulher, ela foi flagrada em adultério. Se eles apedrejassem essa mulher e matassem ela, eles não estavam fazendo nada de errado, porque estava na lei que tinha que matar a apedrejada. Então, se eles apedrejam ela até a morte, eles não estavam fazendo nada de errado. A lei estava lá, que estava cumprindo a lei. Então, pastor, por que eles, em vez de apedrejar e matar, levam até Jesus? Porque eles estavam com inveja de Jesus, do ministério de Jesus. Muitos desses fariseus, escribas, sacerdotes, eles controlavam o templo. Alguns faziam parte do sinédrio. Eles controlavam o templo. E o templo era muito rentável, era muito lucrado, era muito lucrativo. E agora chega Jesus pregando um evangelho, pregando a boas novas, e ele estava em ascensão, as pessoas acompanhavam, multidões e multidões, e eles estavam então querendo um motivo para acusar Jesus, para prender e matar Jesus. Jesus já tinha curado um homem no sábado, então ele já estava com Jesus aqui, já estava ali maquinando, e agora eles pegam essa mulher em flagrante adultério e levam até Jesus, porque na cabeça deles é assim: a popularidade dele está grande, o povo ama ele, então nós vamos levar essa mulher, nós vamos pegar ele agora. Por quê? Porque se ele mandar apedrejar, então a popularidade dele vai cair. O povo, ele prega o amor, ele prega a misericórdia, então o povo vai falar que ele não é tão misericordioso. Mas se ele falar para não apedrejar, então ele vai estar violando a lei de Moisés. Então nós vamos pegar ele como homem que está violando a lei, e nós vamos poder prender e matar ele. Então na cabeça daqueles homens, porque eles poderiam apedrejar ela, mas porque a pessoa, eles são acusadores, eles são o quê? Acusar. Eles estão sendo influenciados por um espírito, por Satanás ali no coração, o ódio, sabe aquela pessoa? Então nós leva ele até Jesus, e nós vamos matar ela, e a gente mata ele, mata os dois com a paulada, acusadores. Eles gostam de julgar esses homens. O que ele fazia muito era julgar. Olha aqui para mim. Se tem uma coisa fácil, é julgar as pessoas. Se tem uma coisa que é fácil, você não precisa fazer curso, você não precisa estudar, é você ver o defeito dos outros. É a coisa mais fácil do mundo. Talvez se você passasse uma semana, 2 semanas, lá na minha casa com eu e a pastora, você ia ver tanto defeito que você falava assim: eu não volto mais nessa igreja. Porque ver defeito é fácil. Talvez se eu ficasse uma semana na tua casa, eu ia ver tanto defeito seu, que era perigoso eu falar para você: eu nem vem na igreja desse jeito mais. Porque ver defeito das pessoas é muito. Repete comigo, diga: ver defeito, ver pecado é muito fácil. É só olhar. É só você observar a pessoa falar. Ela vai errar falando. É só observar ela lá no trabalho. Ela vai falhar no trabalho. É fácil demais. E esses homens, além deles, eles são acusadores. Aquelas pessoas que gostam de julgar. Sabe aquela pessoa que quer matar todo mundo? Tem que matar, errou, tem que fazer isso. Não, tem que punir mesmo, é isso aí.
as pessoas que gostam de julgar. E uma das coisas que Deus mais abomina é o julgamento. Certa vez Jesus disse: não julgueis para que não seja julgado. Olha o que Jesus falou. E ele falou: eu que sou eu não julgo ninguém. Eu não vim para julgar. Mas se eu julgasse, o meu julgo é verdadeiro. Por quê? Porque ele não tem pecado. Ele pode julgar. E esses homens, eles trouxeram até Jesus, julgando essa mulher, apontando o dedo para ela. Essa mulher é isso, essa é adúltera. Ou seja, essa mulher chega até Jesus e ela está sendo envergonhada, desonrada. E há um decreto de morte para a vida dela. E a lei era legal isso aí. Eles poderiam matar ela. Eles não estavam errados. Eles só estavam cumprindo a lei. Quem está errado aqui é ela, que estava em pecado. Mas o equívoco deles é levar ela até Jesus. Porque eles eram tão pretensiosos que eles imaginavam: nós vamos pegar ela e vamos pegar ele. E eles levam essa mulher até Jesus. E eles começam a apontar o dedo para ela. Essa tal mulher, pegamos ela em adultério. E a lei nos manda apedrejar. E tu, o que dizes? Querendo uma resposta de Jesus, para acusar ele, para deixar ele mal diante da sua plateia. A Bíblia diz que Jesus, ele estava agachado, com o dedo escrevendo no chão. Amém? E eles perguntaram, Jesus não respondeu? A Bíblia diz aqui, o escritor aqui no King James, como se ele não tivesse ouvido. E ele: aí, o que tu diz? Ai, nós estamos te perguntando. Jesus não respondia? Porque tem hora, irmãos, que você tem que ouvir, entrar aqui e sair aonde? Tem hora que você tem que se fingir de surdo. Mas tem pessoas que não. Eu não levo desaforo. Não, comigo não. Isso é sabedoria. Jesus ficou quieto. E eles lá acusando essa mulher. Essa mulher tem um decreto de morte na vida dela. Ela está sendo envergonhada. Ela está sendo imposta. Essa mulher está sendo desonrada. A vida dela estava acabada ali. A reputação dela estava acabada. Todo mundo apontando o dedo para ela e julgando. Todo mundo apontando o dedo. Temos que matar. Tem que apedrejar. E tu que diz? Ou seja, o espírito da morte. Aqueles homens estavam querendo matar aquela mulher. E insistindo. A Bíblia diz que de tanto eles insistirem, aleluias, glórias a Deus, de tanto eles insistirem, Jesus se levantou. Jesus fez o quê? Por quê? Por causa da insistência para matar, para destruir, Jesus se levantou. Quando Jesus se levanta, no mundo espiritual, os demônios se calam. Porque Jesus é uma autoridade, a maior que tem. Aleluia. Os demônios se calam. Faz um silêncio. Quando ele se levanta, todo mundo para. Porque ele sabia, se Jesus se levantou, alguma coisa ia acontecer. E Jesus, ele deu uma palavra só. E ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira. Aleluia. De tanto eles insistirem. E a Bíblia diz que aqueles homens, a consciência deles começaram a pesar. E por causa da consciência, um por um, jogaram a pedra no chão e foram embora.
Se tem uma coisa que machuca o pecador, é a consciência. Se tem uma coisa que machuca, que oprime a pessoa que está no erro, é a consciência. E a pessoa que a consciência dela pesa, tem esperança. Mas aquele que a consciência já, a pessoa peca, a pessoa, sabe, a consciência não pesa, esse daí, eu posso dizer que já está no inferno. Mas enquanto a consciência dói, pesa, tem esperança para a pessoa. E esses homens, quando Jesus falou, vocês querem matar, vocês querem apedrejar, tudo bem, vocês não vão estar fazendo nada de errado, a lei manda isso, é a lei de Moisés, pode meter a pedra, mata ela, mas só tem uma condição, aquele que não tem pecado. Aí a consciência, peraí, mas nós também somos errados. Eles olharam para dentro de si. E esses homens tiveram uma atitude nobre, boa. Porque eles lançaram a pedra no chão e foram embora. Por isso que eu te falei que essa mensagem aqui, ela não serve para passar a mão na cabeça de pecador. Jesus não passou a mão na cabeça do pecador. Pelo contrário, Jesus revelou que tinha mais pecador ali. Porque esses homens eram religiosos, esses homens eram pessoas de igreja, e ele estava querendo apedrejar, mas o fato deles soltar a pedra e não tacar a pedra, eles estavam falando, nós também somos pecadores. Seja possível que muitos desses eram mais pecador do que essa mulher, mas ninguém sabia. Mas quando eles lançaram a pedra no chão, ali eles estavam revelando, mas nós também temos erros. Sabe, querido, nós como igreja, nós temos que olhar mais para dentro de nós. Quando eles olharam para dentro deles, para eles, a consciência pesou. Porque ele estava querendo matar uma mulher que pecou. Ela está errada, essa mulher. Mas quem não peca, quem não erra, quem não falha. Como é que eu vou julgar você? Eu também falho. Quando você olha para dentro de você, quando você começa, a consciência é o quê? É o pensamento. Quando você começa a pensar, sabe, o que você já fez, o que você falou, porque eu repito, querido, é muito fácil ver o defeito dos outros, é muito fácil ver a falha dos outros, é muito fácil você ver o erro dos outros, mas você já olhou para você? O funcionário que mete o pau no patrão, se um jaguara não vale nada, mas você já olhou para você? Você é um bom funcionário? Você é pontual? Você dá o seu melhor no trabalho? É o marido que critica a esposa, é a esposa que critica o marido, mas você já olhou para você? Olha para você. Esses homens iam matar uma mulher com coisas que eles fossem perfeitos. Mas quando eles soltam a pedra, eles estão querendo dizer, mas nós também somos errados. Eu já vi pastores ser destruídos, porque o pastor cometeu um erro. E a igreja assim, pastor, é isso, aquilo, como pode? Como se a igreja fosse perfeita. Pastor que sempre atendeu e cuidou para tratar do pecado dos outros. Um relacionamento eu já vi ser destruído porque a pessoa só enxerga o defeito do outro, mas não olha para si. Como se fosse o marido perfeito, como se fosse a esposa
esposa perfeita. Querido, eu tenho uma notícia para te dar. Você também tem erro, você tem defeito também. Você não é perfeito, porque se você fosse perfeito, nem aqui você estava no céu, seria anjos, estava voando. Olha para você, olha para dentro de você, olha o que você fala, olha o que você faz, quando ninguém está olhando. Olha as suas atitudes nas ruas, olha para o seu pecado, cuida do seu pecado, cuida do teu pecado, cuida da tua alma, cuida do teu coração. E esses homens iam matar aquela mulher. Mas por causa da consciência, aleluias, glórias a Deus, eles lançaram a pedra no chão. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus se levantou. De tanto eles insistirem. Levanta suas mãos para os céus. Jesus, a palavra do Senhor está dizendo que Jesus se levantou de tanto os acusadores, de tanto aquele decreto de morte insistia. Aleluias, glórias a Deus. Talvez você está aqui nessa noite e você fala: eu não aguento mais tanta luta, é tanta perseguição, é tanta dificuldade. Talvez você está aqui nessa noite e a doença está insistindo. Você está aqui nessa noite, a perseguição está insistindo, o inimigo está insistindo, querendo destruir, querendo acabar com você. A enfermidade, a crise está insistindo. Você já orou, você já fez campanha, você já vem na igreja, parece que quanto mais você ora, mais piora. É o mal que está insistindo. Ei, mas a palavra do Senhor diz: de tanto eles insistirem, Jesus se levantou. Aleluias, glórias a Deus. Eu quero declarar nessa noite na sua vida que Jesus está se levantando. Se o mal está insistindo, Jesus está se levantando. Ele vai se levantar, e quando ele se levanta, o milagre acontece. Aleluias, glórias a Deus. Quantos recebem essa palavra? Jesus deixou de propósito eles insistirem. Levante as suas mãos para o céu. Diga: todas as vezes que um problema, que uma dificuldade estiver insistindo, diga: se estiver insistindo, Jesus vai se levantar. Aleluias. Jesus se levanta quando insiste. E quando ele se levanta, ele dá uma palavra, e aquele decreto de morte acaba, aquela vergonha acaba. Aleluias, glórias a Deus. Aquela desonra acaba, porque ele deu uma voz de comando. O Senhor está dando uma voz de comando ao teu favor nessa noite, para jogar por terra esse decreto de morte. Aleluias, essa doença. E aí eles voltam, já vou terminar, amém? Lança aquela pedra, e aqui eu termino. A Bíblia diz que Jesus ficou ele só com aquela mulher. Ficou o quê? Ele só. E quando ele viu que todos se retiraram, Jesus falou e abaixou de novo. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, e abaixou. Quando ele ficou só com aquela mulher, e ele se levantou, não viu que não tinha mais ninguém, Jesus lhe dirigiu a palavra para ela. Ei, olha aqui para mim. Estava todo mundo ali cercado. Jesus não falou um A. Quando ele ficou só, aleluias, quando todos os acusadores, aquela multidão foi embora, só ele e ela, ele dirigiu a palavra para ela. O que isso significa? Tem coisas que Deus vai tratar só você e ele. Intimidade. Tem coisas que Deus só vai falar com você, que Jesus só vai lhe dirigir a palavra, só vai tratar com você, se você tiver um particular, você só, você e ele.
Jesus queria era ficar um momento a só com aquela mulher para tratar do pecado dela. E tudo que essa mulher mais precisava também era ficar um momento a só com Jesus, porque isso mudou a vida dela. Essa mulher era uma prostituta, uma mulher pecadora. Ela estava com decreto de morte, desonrada, envergonhada. Mas quando ela ficou a sós com Jesus, porque, querido, a história poderia acabar ali. Eles lançaram a pedra no chão e foram embora. E essa mulher não mataram, poderia acabar aí. Ela não morreu, ela recebeu o livramento, ela recebeu o milagre. Mas essa mulher ia continuar na prostituição, essa mulher ia continuar pecando em adultério. Mas Jesus esperou todo mundo sair, porque o Senhor não faz a obra dele pela metade. Glória a Deus, aleluias. Ele vai até o final. E quando vai todo mundo embora, Jesus se levanta de novo. Porque quando Jesus se levanta, algo vai acontecer. Amém? Aleluias. Ele está se levantando nessa noite. Ele está se levantando em favor da sua vida, da tua casa, da tua família. E quando ele se levantou, ele perguntou: mulher, cadê aqueles que te condenavam? Não tem ninguém. Ela falou: não tem ninguém, Senhor. E ele falou: eu também não te porque Jesus, ele não julga, ele perdoa. Jesus, ele não condena, ele absorve. E ele falou também: não te condeno. Vai e não peques. Aleluias, glórias a Deus. E isso mudou a história daquela mulher. Esse momento a sós. Ali ele pôde tratar. Ali ele pôde curar aquela mulher. Ele pôde tirar aquele vazio. Essa mulher era uma mulher que as pessoas julgavam ela. Quando ela passava na rua, todo mundo apontava o dedo: vai ali uma adúltera, uma prostituta. Só que quando ela está diante do homem mais importante que já existiu nessa terra, em vez de ele apontar o dedo e julgar e condenar ela, ele falou: não te condeno, mulher. Cadê os teus acusadores? Eu não te condeno. Vai, não peques. Ele ensinou. Ele orientou. E é isso que falta para o mundo. As pessoas julgam, criticam, porque não tem paciência de ensinar. Não tem paciência de pegar no particular, conversar. Não tem paciência. E Jesus, em vez de julgar, ele tratou dela. E ele falou: não peques mais. Isso mudou a história daquela mulher. Porque ele ficou só com aquela mulher. Não tinha ninguém mais por perto. Era tudo que ela precisava. E era tudo que Jesus mais queria. Mas essa mulher antes, pastor Joel, não tinha tempo. Ela ficava sozinha no particular com os amantes. Ela ficava sozinha no particular com os amigos, com muitas pessoas. Ela tinha o particular dela com muitas coisas, mas ela não tinha tempo para Jesus. E por causa desse transtorno, ela ficou só com ele no particular. E a história dela foi mudada. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite. O Espírito Santo me falava, inclusive eu, que nós estamos precisando de aquele tempo, só nós e Ele.
Sabe? Jesus esperou todo mundo sair. Talvez você fique cercado de problemas, de pessoas, de preocupações, mas você não tem um momento só com Ele. E tem coisa que Jesus, Ele só vai tratar com você, só vocês dois no particular. Seja lá no teu quarto, seja lá no teu banheiro, só você e Ele. Era tudo que Ele queria para mudar a história dela. Era tudo que ela precisava para a história dela mudar. Mas ela não dava esse espaço para Ele. Ela ficava sós com tantas coisas. Fique de pé no seu lugar. Eu quero chamar você aqui na frente. Eu quero que vocês se esqueçam. Eu preciso disso, irmão. Na hora que eu vou para o monte, eu choro, que a gente precisa desse momento. Você não vai sobreviver na presença de Deus, na fé, se você não tiver esses momentos, você e Jesus. Eu preguei quarta-feira. Você é o Espírito Santo. Você tem que dar esse espaço para Ele. Você precisa dar esse espaço para Jesus, para Ele tratar de você, para Ele tratar do seu coração, do seu emocional. Talvez você está aqui, mas você nem queria estar. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Quero orar por você. Não fica com vergonha. Eu sou o primeiro, irmão. Nós vamos orar. E eu quero que você desabafa com Ele. É tudo que Jesus queria para mudar a vida dela. E era tudo que ela precisava, mas ela não sabia.